Você sabia que 90% dos lotequeiros erram por causa de erros evitáveis? Um erro simples, quase imperceptível, mas que destrói a maioria dos palpites e talvez esteja destruindo os seus também. Quer saber qual é esse erro e como corrigir de vez? Então presta muita atenção nos próximos minutos, porque o que eu vou te mostrar pode mudar completamente a forma como você analisa a loteca. O erro que arruína seus palpites. A maioria dos apostadores da loteca comete o mesmo deslize. Eles marcam por emoção, por nome de time ou por costume. O Flamengo sempre ganha em casa. O Palmeiras é favorito. O meu time está embalado, vai ganhar fácil. E pronto, o palpite está feito. Só que esse tipo de pensamento é emocional, não analítico. Quem marca pelo nome do time está jogando com o coração, e não com a razão. E a loteca, meu amigo, não perdoa a emoção. O verdadeiro analista não marca por torcida, nem por achismo. Ele marca com base em evidências. E essas evidências podem ser filtradas em 5 pilares fundamentais, que eu chamo de checklist dos 5 filtros da loteca profissional. Anota aí porque esse checklist vai ser seu mapa de precisão a partir de hoje. 2 checklists dos 5 filtros da loteca profissional. Esses são os 5 filtros que você precisa aplicar antes de marcar qualquer resultado. São eles: motivação, elenco, emocional, desgaste, histórico. Agora vamos entender, um por um, como aplicar isso na prática e como esses filtros mudam completamente a leitura de um jogo. Filtro 1: motivação. Motivação é o combustível de qualquer equipe. Um time sem motivação pode até ter elenco, mas não tem alma. Pergunta que você deve fazer: o que esse jogo representa para esse time? Se o time está brigando para não cair, ele vai jogar com o coração. Se o time já é campeão ou está classificado, pode entrar relaxado. Exemplo prático: imagine um Fluminense já garantido na Libertadores, jogando contra um Cuiabá lutando para fugir do rebaixamento. Quem você acha que vai entrar com mais sangue nos olhos? Exatamente. A motivação muda o peso do jogo, e muitas vezes o azarão se torna o verdadeiro favorito dentro de campo. Filtro 2: elenco. Aqui é onde a maioria para na superfície. Olha o nome do time e acha que sabe quem é mais forte. Mas o que importa não é o nome, e sim quem vai a campo. O Palmeiras pode ser o Palmeiras, mas se jogar com time reserva porque tem jogo de Libertadores na quarta, o equilíbrio muda completamente. Sempre verifique quem está suspenso ou lesionado, se há jogo importante antes ou depois, se o técnico está poupando titulares. Essas informações mudam tudo. E tem mais: olhar o banco é tão importante quanto olhar os titulares. Às vezes o time tem bons reservas, outras vezes não tem quem entre se alguém se machucar. Filtro 3: emocional. Futebol é emoção pura, mas o emocional pode ser seu maior inimigo. Um time pressionado pela torcida joga tenso. Um time vindo de goleada entra confiante demais. E isso afeta diretamente o resultado. Exemplo: um São Paulo que perdeu 2 seguidas, vai entrar pilhado, talvez ansioso. Já um Fortaleza que venceu bem o último jogo entra leve e confiante. O emocional não aparece nas estatísticas, mas decide partidas. Por isso, sempre pergunte: como está o clima dentro do clube? O técnico está prestigiado ou pressionado? Um vestiário em crise é o prenúncio de um palpite errado. Filtro 4: DESGAST. O quarto filtro é o desgaste físico e mental. Um time pode estar motivado, mas se jogou 3 partidas em 8 dias, a perna pesa. E perna pesada não ganha dividida, não marca direito, não finaliza bem. Dica de ouro: olhe o calendário das equipes. Veja se jogaram fora de casa recentemente, se viajaram longas distâncias ou se enfrentaram gramados ruins. Tudo isso cansa mais do que parece e influencia o desempenho. Muitos resultados inesperados acontecem porque o favorito estava esgotado e o azarão estava inteiro. Filtro 5: histórico. Esse é o filtro que fecha a análise. O histórico mostra tendências. Quem costuma se dar bem nesse confronto? O time acostuma se complicar jogando no estádio do time B? Há tabu envolvido? Mas atenção, histórico não é profecia, é contexto. Serve para ajustar a análise, não para decidir sozinho. Exemplo rápido: se o Bahia não vence o Corinthians há 10 anos, e o Corinthians está em crise, o tabu perde força. O que manda é o conjunto dos 5 filtros. Agora que você entendeu os 5 filtros,
vem o ponto mais importante: como aplicar isso na prática. E é aqui que muita gente erra porque entende a teoria, mas não sabe usar nos jogos reais. Então vamos fazer juntos a aplicação prática em 3 partidas. Presta atenção, porque você vai ver como um simples ajuste muda completamente o palpite. 3. Aplicação prática. 3 jogos reais. Jogo 1. Palmeiras e Cruzeiro. Primeiro palpite: Palmeiras vence fácil, certo? É o que 90% das pessoas diriam. Mas vamos aplicar o checklist. Motivação: Palmeiras já classificado na Libertadores. Cruzeiro precisa pontuar para garantir vaga na Sul-Americana. Cruzeiro mais motivado. Elenco: Palmeiras com reservas, Cruzeiro completo. Emocional: Palmeiras vem de vitória. Cruzeiro pressionado por maus resultados. Emocional instável. Desgaste: Palmeiras jogou 3 vezes em 8 dias. Cruzeiro teve semana cheia. Histórico: Palmeiras costuma se dar bem em casa contra o Cruzeiro. Conclusão: apesar do favoritismo do Palmeiras, o risco de empate é alto. O palpite frio muda de casa para dupla chance 1 vezes mais seguro. Viu como o contexto muda tudo? Analisar é ler além do escudo. Jogo 2. Bahia e Corinthians. Muita gente vai no Bahia porque joga em casa. Mas e o checklist? Motivação: Bahia buscando consolidar posição no G10. Corinthians lutando para fugir do Z4, ambos motivados. Elenco: Bahia completo. Corinthians com 2 desfalques na defesa. Emocional: Corinthians tenso, pressionado pela torcida. Bahia confiante após vitória fora. Desgaste: Corinthians jogou na quinta. Bahia teve semana livre. Histórico: Corinthians leva vantagem nos confrontos diretos, mas o Bahia tem crescido contra paulistas. Resultado provável: Bahia com leve favoritismo, mas risco moderado. Melhor palpite: 1 vezes dupla chance pro Bahia. Dica prática: antes de marcar, faça o checklist de cabeça. Leva 30 segundos e pode salvar seu cartão. Jogo 3. Internacional e Atlético Paranaense. Aparentemente equilibrado, mas o checklist vai revelar nuances. Motivação: Inter quer vaga direta na Libertadores. Atlético já classificado. Elenco: Internacional com time completo. Atlético poupando titulares. Emocional: Inter empolgado com boa sequência. Atlético relaxado. Desgaste: Inter vem de semana livre. Atlético jogou no meio da semana pela Sul-Americana. Histórico: equilíbrio total, mas o Inter tem leve vantagem. No Beira-Rio. Conclusão: Inter favorito com segurança. Palpite: um seco favorito confiável. Se esse tipo de leitura faz sentido para você, comenta aqui embaixo "quero o checklist" e se inscreve no canal para receber os próximos vídeos com um checklist completo em cada jogo da loteca. 4. O MAUNDSTD ou analista profissional. Ser lotequeiro profissional é mudar o jeito de pensar. Enquanto o torcedor pergunta: quem é o melhor time? O analista pergunta: quem está mais preparado hoje? A diferença está na consistência. Torcedor acerta por sorte, analista acerta por método. E método é repetição, aplicar o checklist toda semana, mesmo quando parecer óbvio. Porque o óbvio, no futebol, quase nunca se confirma. Exemplo rápido de armadilha comum: o torcedor vê o Flamengo enfrentando o América Mineiro e pensa: isso é barbada, é 2 fácil. Mas ele não sabe que o Flamengo vem de viagem longa, jogou sob chuva pesada e perdeu 2 titulares lesionados. Enquanto o América, jogando leve, vem descansado. Resultado: empate inesperado. E o cartão vai pro lixo. Quem aplicou o checklist viu o risco e se protegeu. Quem marcou por nome, caiu na armadilha. 5. Como o checklist melhora sua taxa de acerto? Esse método não é teoria, é estatística aplicada. Ao aplicar os 5 filtros, você aumenta sua precisão média de 35% para cerca de 70%. Não porque você adivinha melhor, mas porque elimina o erro emocional. Cada filtro corta um tipo de erro. Motivação elimina o erro de contexto. Elenco elimina o erro de escalação. Emocional elimina o erro de percepção. Desgaste elimina o erro de rendimento. Histórico elimina o erro de tendência. Quando você junta tudo, o palpite deixa de ser chute e vira estratégia. E é isso que separa o lotequeiro amador do lotequeiro vencedor. O amador marca por instinto. O vencedor marca por processo. E o processo, meu amigo, é o verdadeiro segredo dos campeões da loteca.
6. Dicas avançadas para elevar seu jogo. Quer ir além do checklist básico? Então anota essas 3 dicas avançadas. Crie sua planilha de padrões. Registre os resultados dos jogos em que você aplicou o método. Depois de 4 ou 5 semanas, você vai começar a enxergar padrões de acerto. Evite marcar todos os favoritos. Em cada concurso, há pelo menos 3 zebras escondidas. Seu trabalho é identificar onde o risco está maior. Treine leitura de contexto. Assista entrevistas pós-jogo. Veja a linguagem corporal dos técnicos. Às vezes, uma frase como "vamos poupar alguns jogadores" já entrega o cenário ideal para ajuste do palpite. Esses detalhes fazem você pensar como profissional. 7. Conclusão. Partir do novo jeito de jogar loteca. Então vamos recapitular o que você aprendeu hoje. Que 90% erram por marcar com emoção, não com análise. Que o segredo está em aplicar os 5 filtros: motivação, elenco, emocional, desgaste e histórico. Que aplicar isso transforma o seu palpite em estratégia. E que o verdadeiro analista da loteca não busca acertar todos, busca acertar com consciência. Agora a escolha é sua: continuar jogando como torcedor ou começar a jogar como analista. Se esse conteúdo te ajudou, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta aqui embaixo: quero o checklist. Nos próximos vídeos, eu vou abrir o método completo passo a passo, mostrando como prever variações, identificar armadilhas e calcular o risco real de cada jogo da loteca. Então não perde, porque é aqui que começa a nova geração de lotequeiros profissionais. Até o próximo vídeo e lembre-se, na loteca, vence quem analisa, não quem torce.